Olá pessoal, e a gente vai conversar aqui com o subtenente Arimilton. A gente também tem aqui a presença do Dr. Leonardo, que a gente vai inclusive tratar de um assunto que nos chamou muita atenção, porque como a gente sabe, a gente teve recentemente a comemoração do Dia do Soldado, só que na situação que a gente vai trazer aqui mostra que realmente pouco se teve a comemorar no último Dia do Soldado. Vamos saber um pouco mais dessa história em detalhes. Arimilton, você, digamos que foi surpreendido, a gente pode dizer assim, com algo que chegou, uma informação que chegou e que você realmente não esperava. O que a gente pode falar sobre essa situação? Milton, veja só, nós temos dia 25, Dia do Soldado, não é isso? Dia do Soldado, o que é que acontece? Dia do Soldado é um dia de comemoração, certo? Então, assim, muitos militares, companheiros, ele mandou mensagem, me parabenizando, outros falando, e só que é o seguinte, nem todos os policiais sabem do que está acontecendo na minha vida, certo? Porque, assim, não é notório para todos. Então, assim, hoje, você falou subtenente, mas hoje eu não sou mais subtenente. Não é mais. Não sou mais. Então, por quê? Houve uma situação, e eu fui afastado injustamente, depois de um fato que aconteceu comigo, né? Uma ocorrência, eu de serviço, comandando uma guarnição, lá no Cícero Giral, eu perdi um dos membros da minha mão, o dedo, né? E com essa situação, a Polícia Militar, vamos dizer assim, ela achou por bem me excluir da Polícia Militar, porque a junta médica, ela me achou incapaz definitivamente, por eu estar de serviço e acontecer essa fatalidade, certo? E com isso, Dia do Soldado, a gente manda vídeo para os outros, comemorando, e aí eu fiquei nessa situação. Eles mandando para mim, eu não podia dizer nada a ele, porque muitos colegas e companheiros, né, graças a Deus, eles foram promovidos nesse dia 25. Então não era um dia para que eu falasse sobre a minha situação, para que eu não fosse dividir com ele a minha tristeza, certo? Então, assim, eu não ia dividir com ele a minha tristeza. Por isso que eu deixei para que a gente fizesse nessa data de hoje, entendeu? Essa entrevista e falar sobre esse caso. Que está aqui o doutor Leonardo, é um dos meus advogados, né, para falar nessa situação. Doutor, em resumo, juridicamente, o que a gente pode falar da situação que o senhor está começando a acompanhar aí de perto, né? É algo, a gente pode dizer que incomum. Sim. Na verdade, boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde, Mitch, boa tarde, Arimilton. Na verdade, o que acontece é o seguinte: inicialmente é importante a gente trazer ao conhecimento das pessoas que o caso do Arimilton deve ser tornado, na verdade, ele é público. Como o Arimilton bem pontuou, a necessidade de trazer ao público justamente essas informações é para deixar em evidência o que poucas pessoas sabem. Poucas pessoas não conhecem justamente o fato que aconteceu com o Arimilton, desde a última agora, da exclusão dele que ocorreu por parte da Polícia Militar, porque muitos acreditam que ele continua sendo policial militar, certo? Em regra, todo processo judicial, em regra geral, ele deve ser público, justamente para trazer o conhecimento de todos o que de fato está acontecendo. O Arimilton, ele, em fevereiro desse ano, agora, 29 de fevereiro, houve um acidente, certo? Ele em serviço, foi baleado por meliantes nas proximidades da cidade de Lagoa da Canoa. Quando isso aconteceu, inclusive houve matérias jornalísticas que divulgaram, por se tratar de um policial militar, e ainda mais por se tratar de um policial militar muito conhecido em Arapiraca, na capital e na região. Quando isso aconteceu, o Arimilton ele passou por uma junta médica. Nessa junta médica, ele foi julgado incapacitado, definitivamente, ou seja, a incapacidade dele não era temporária ou se permanente poderia agravar, mudar o quadro, no caso, né? Definitivamente para o tipo de serviço, que é o serviço militar, o qual necessita que ele esteja apto a trabalhar, né? E quando ele foi julgado incapacitado pela junta médica da própria Polícia Militar, o comandante do batalhão, ele se viu na necessidade de agregá-lo para a reforma. Isso ocorreu, houve uma portaria, foi publicado, e pela surpresa do Arimilton, 3 dias depois, isso no dia 31 de março, quando foi publicada a portaria, 3 dias depois, no dia 3 de abril, foi publicada nova portaria, revogando essa portaria que agregava ele ao serviço. É importante destacar o seguinte: quando se trata da administração pública, de fato, o ente público ele tem a liberdade
existe a discricionariedade de tornar alguns atos, certo, administrativos por livre conveniência dele, oportunidade e conveniência. Nesse sentido, quando eu me refiro à revogação da portaria que agregou, ele não poderia fazer isso, porque é um ato vinculado. Quando o militar é acometido de um acidente que o torne incapaz, isso é em serviço, né? Que o torne incapaz, o que vincula a situação dele à agregação, ou seja, ele tem que ser agregado, reformado, para que passe pelo processo de aposentadoria, certo? E isso, na Briosa, funciona dessa forma. E o que aconteceu, pela surpresa, como eu havia dito, o ente público, ele simplesmente, o comandante-geral, ele revogou essa portaria que agregou, certo? Ele não fez essa distinção. O que o doutor Cleiton, advogado, o Arimilton também, iniciou justamente a questão do mandado de segurança, para que revesse. Havia a probabilidade de direito dele, no sentido de agregar e reformar, e foi tirado, certo? E o remédio jurídico cabível nessa situação seria o mandado de segurança. Foi quando iniciou todo o processo voltado ao mandado de segurança, para justamente combater esse tipo de ilegalidade, certo? A ilegalidade do ato, não é a pessoa, mas o ato que tomado pelo ente público, no caso o comando da Polícia Militar, que não se trata de uma pessoa específica, se trata de uma instituição militar, né? Mas o ato dela, ele está eivado de vícios e nulidades, justamente por não respeitar o que eu acabei de falar, quando se trata de atos que são vinculados nesse sentido. Eu não vou entrar aqui no mérito do mandado de segurança, porque é um assunto bem complexo, até porque tem muita pessoa que não tem o conhecimento que a gente está passando aqui. Eu estou tentando ser o mais breve e sucinto nessa relação processual. Mas, em síntese, Mitchell, a insatisfação de uma pessoa em ter um direito que ele adquiriu trabalhando, certo? E, do nada, ser usurpado, tomado dele, sem qualquer motivo relevante, e ainda mais, sem prezar pelo princípio da legalidade, que é previsto na nossa Constituição. Ou seja, todo ato ele tem que ser legal. Então, se o ato não for legal, tem que ser buscado a prestação judicial efetiva para combater esse ato que seja ilegal, entendeu? O doutor Leonardo está aqui conversando com a gente, está falando aqui em nome do Arimilton. Arimilton, como você se sente agora e qual seria o desejo, né? O desejo do Arimilton hoje, depois de tanto serviço que você já prestou à polícia, depois de tantas vezes ter arriscado a tua vida em prol da segurança, da sociedade, o que o Arimilton busca conquistar como um direito seu durante esses próximos dias? Mitchell, veja só, talvez eu vá me mostrar, né, nesse sentido, porque eu acho que você conhece o meu trabalho, certo? Conhece o meu trabalho, e eu tenho um trabalho prestado na instituição por amor à polícia, né? Eu gosto da polícia, então, assim, eu amo a instituição. Então, assim, o que é que eu queria? Eu queria que o comandante-geral, né, reavaliasse isso com carinho, entendeu? Reavaliasse com carinho. O governador, né? O governador Renan Filho avaliasse isso com carinho também, porque, assim, eu confesso que nesses 33 anos de polícia, né, eu confesso, e sabem, né, alguns policiais muito antigos, que nunca se ouve, Mitchell, aqui não estamos aqui fazendo política, mas estamos falando da realidade dos fatos, certo? E fatos é fatos. Então, assim, nunca se ouve um governador como esse. Porque, assim, nós já passamos dificuldades na polícia de passar 6 meses sem receber salário, né? Com outras gestões. Então, nós passamos 6 meses, 7 meses sem receber salário. Muitas das vezes nós chegávamos na loja em Arapiraca e tinha uma placa mesmo escrita dizendo assim: não vendemos a policiais militares, entendeu? Então, assim, vai fazer 2 meses que eu estou sem um salário. Eu tenho 2 filhos que estão no colégio militar. Um tem 17 anos, vai se formar agora, tá? Saí para ver se eu arrumava, que eu precisava de R$900, tá? Sem hipocrisia, que é para pagar a formatura do meu filho. E eu liguei para um amigo pedindo isso dele emprestado, que eu tinha que arrumar hoje até 4 horas da tarde, que eu creio que a direção do colégio militar sabe disso, que a gente tinha que entregar esse dinheiro até 4 horas da tarde. Quer dizer, eu estou 2 meses sem receber salário, 2, tá? Então, assim, eu tenho um trabalho prestado na instituição em Arapiraca, Lagoa da Canoa, todo mundo sabe o trabalho
As pessoas procuram a minha pessoa diretamente para resolver situações, tá? Então, assim, eu faço isso com amor, como, por exemplo, hoje mesmo, tem uma comunidade que marcou uma reunião comigo, eu mesmo sem ser polícia, para que eu oriente essas pessoas como deve ser feito lá, porque está sendo invadida constantemente. E eu estou lá hoje, né? Que hoje é sexta-feira. Hoje eu estou numa reunião lá para orientar como eles devem fazer. Aí eu pergunto a você, não é que eu seja melhor do que os outros policiais, não é que eu seja melhor do que os oficiais, não. Você está entendendo? Não, é que eu quero fazer o melhor, não é que eu quero ser o melhor. É que eu gosto e que eu quero fazer o melhor de mim. Não pela pessoa que vamos querer aparecer. Não, é porque eu gosto de fazer. Eu entrei na polícia com quase 19 anos de idade. Só que o que eu sei fazer é segurança. Entendeu? Então, trabalhei em serviço de inteligência, trabalhei em vários lugares. Pessoas me conhecem, sabem o meu trabalho. E no dia 10 de setembro, eu tive ciência, pelo Comando Geral, está aqui, a ciência, que eu ia ser excluído da polícia. Então, se eu dei ciência, estou documentado, tudo direitinho. E por que me colocaram, me deixaram na instituição? Então, eu passei esse tempo todo na instituição, como a minha ficha recheada de elogios, eu tenho elogio do Ministério da Justiça, entendeu? Eu tenho do Ministério Público Estadual, eu tenho do delegado de Delegacia de Homicídio, eu tenho da própria instituição da Polícia Militar, entendeu? Então, assim, eu tenho muito serviço prestado, graças a Deus. Então, eu digo, toda a honra e toda a glória não é para mim, não, é para Jesus, porque quem dá a sabedoria é Deus. E a Bíblia é bem clara, ela diz que quem não tiver sabedoria, peça a Deus, e ele ainda não lança em rosto, entendeu? Então, assim, o que eu quero é que o comandante-geral, o governador Renan Filho, olhe com carinho a situação e que me reforme, né? Me reforme. Então, perdi meu emprego, agora publicou que eu não tenho mais acesso ao boletim, né? Boletim geral, publicou agora que eles querem tirar minhas armas particulares. Tem que pegar minhas armas particulares, minhas armas são minhas. Eu até concordo porque a autorização ela vem do comando, doutor. Sim. O comando é que autoriza nós comprar as armas, mas o dinheiro é nosso e é propriedade nossa. A razão social que vem da Taurus é no nosso nome. Então, assim, eu pretendo arrumar uma forma de que essas armas fiquem na minha residência. Porque agora eu não sou polícia, estou desarmado, combati o crime de frente, e aí? E agora? Então, é o que eu digo, eu queria que o governador, Renan Filho, ele olhasse com carinho, porque na realidade eu nunca vi, Mitchell, no tempo que eu tenho de polícia, um governador que está governando, pelo menos na nossa instituição, eu não tenho o que reclamar, e os policiais novatos que tiverem que reclamar, vão perceber um dia quando o governador sair. Você ficar sem salário, não é isso? Você ligar para o batalhão e o batalhão dizer, olha, não tem combustível. Nunca faltou combustível. O tempo que eu trabalhei na CISP do Giral, Lagoa da Canoa, Arapiraca, nunca. Os tanques das viaturas, doutor, tudo cheio. Não tenho que reclamar do governador no serviço de policial militar. Não tenho. Então, eu confesso, nunca se viu na polícia militar um governador como esse. Eu não estou aqui para botar coroa no governador, não. Eu estou dizendo a administração dele. A administração dele. Eu nunca se viu na polícia militar uma situação dessa. Combustível à vontade, viatura à vontade, entendeu? Então não se justifica dizer que não tem como combater o crime. Tem sim. Só precisa de voluntários, de pessoas que querem realmente, entendeu? Que querem realmente. Mitchell, é importante pontuar nessa questão quando o Arimilton fala que tomou ciência em relação à exclusão. Quando eu me referi à discricionariedade, é justamente nesse ponto. É a oportunidade e conveniência. Ele foi cientificado, porém, ele não foi excluído. Isso caberia ao comando. Ele não foi excluído, ele permaneceu trabalhando. Foi anexado nos autos toda a escala. A gente tem essa escala de serviço, na qual, se ele não fosse trabalhar, ele, como policial, sabe disso, ele era conduzido a trabalhar. Ele não tem a opção de não ir. Ele é obrigado a ir, é uma obrigação dele como militar. Então, ele permaneceu trabalhando, né, na instituição militar da Briosa, permaneceu trabalhando, permaneceu recebendo os salários, isso tem todos os conta-cheques dele recebido, ou seja, ele em nenhum momento foi desligado. Porém, quando ele foi acometido desse injusto, em serviço, ele se sentia abandonado. Então, assim, é como bem pontuou Arimilton, no estado de Alagoas e no Brasil, não existe nenhum governador que olhe para a polícia da forma como ele olha, que dê efetivamente a polícia, né, toda a organização que ela se encontra hoje. E o que a gente pede não é
suplicar que seja tomado uma decisão a favor, não. É que olhe o que a gente está colocando, porque tudo que eu estou falando aqui é legal. Existe previsão, existe legalidade no que a gente está falando. A gente está aqui tornando público o que a gente está pedindo, certo? Essa atenção devida justamente ao caso dele que precisa, entendeu? O senhor considera o Arimilton uma pessoa que foi injustiçada? Sim, está sendo. Está sendo injustiçado porque, como eu coloquei aqui, todo ato, qualquer ato, ele é nulo se houver vício. Aqui é um vício. Inclusive, eu posso trazer aqui ao seu conhecimento, que houve uma situação em Maceió de um policial militar, na qual ele foi preso em flagrante roubando. No momento do flagrante, ele foi atropelado pela vítima, teve a perna quebrada, e esse policial foi agregado e reformado. E até hoje se encontra aposentado, recebendo seu salário. Quer dizer, um policial que dedicou a vida inteira a combater o crime de frente, como ele colocou, como eu sei. Não está tendo o mesmo direito. Não está tendo o direito que deve ser restabelecido a ele. Se a Constituição prevê que todos devem ser tratados com igualdade, por que tratar com desigualdade o Arimilton e perante essa situação que eu acabei de mencionar do policial militar na própria instituição? Né? Okay. Arimilton, pessoal, a gente está conversando aqui para o detalhe da notícia e também essa entrevista vai ser veiculada, claro, em outros órgãos de comunicação. Ela está devidamente autorizada a ser veiculada em qualquer órgão de comunicação do Brasil. E já de antemão eu quero dizer o seguinte, que a emoção que o Arimilton colocou aqui é algo verdadeiro, porque pelo que a gente tem acompanhado, trata-se da emoção de uma pessoa que realmente dedicou, né, arriscou tantos em sua vida para defender pessoas que estavam quantas vezes, né, indefesas e precisaram. Então, eu quero dizer o seguinte, que a gente está à disposição de vocês, a gente deseja boa sorte para o Arimilton e a essa altura, aqui no finalzinho dessa entrevista, diante de tantos elogios que o Arimilton recebeu, e a gente não está fazendo média, não precisa, é apenas ser justo. Eu quero aqui, em nome da imprensa alagoana, dizer a Arimilton que é o seguinte, o nosso pode não significar tanto, mas em nome da imprensa alagoana, saiba que você, a partir de agora, acaba de receber mais um elogio. Obrigado, Mítico. E a gente está à sua disposição. Fique à vontade para mais alguma coisa que você queira acrescentar. Mítico, na realidade, eu conversei com o meu comandante, né, do batalhão, o Coronel Palmeira, e conversei com o Major Lins. Eu disse a eles, eu fui agregado, né, e agora revogaram, e eu estou na ativa, e eu vou trabalhar onde? Eu quero trabalhar. Eu disse, eu quero trabalhar, né? Então, que me colocasse um serviço administrativo, né, ou me colocasse no serviço de inteligência, né, que não usaria força física, alguma coisa, e daí não tive resposta. Ele disse, o comandante disse, Arimilton, até agora também não entendi por que você revogaram a sua agregação e você não está em lugar nenhum. Você não foi escalado, você não foi devolvido à unidade, não. Então, assim, é um negócio misterioso, tá? É como se fizessem isso só para me excluir. Colocaram eu na ativa só para me excluir, entendeu? Disseram, coloquei ele na ativa e depois excluí, tá bom? Então, assim, eu até hoje não entendo, por esse motivo, tá entendendo? Então, assim, eu pedi ao comandante, disse, olha, eu quero trabalhar, inclusive, Milton, eu tive outros elogios, mesmo com o dedo amputado, eu ajudei ao terceiro BPM, né, a desvendar alguns crimes, algumas operações, né, na inteligência, entendeu? E isso eu recebi elogios, está na minha ficha, são fatos, entendeu? Então, assim, eu mais uma vez eu peço que o comandante-geral olhe com carinho, o governador, algum político da região que me conhece, né, como algum deputado me conhece aqui, entendeu? Eu queria, assim, que eles olhassem isso com carinho, que se a política em si pudesse, me ajudasse, né? Já que está tardando, a gente está aguardando aí um parecer do juiz, né? Sim. A gente está aguardando aí o parecer do mérito, né? Dessa revogação, para ver se a gente retorna à Polícia Militar, né? Para finalizar, Mitch, eu só queria, como representante da OAB aqui, advogado e representante da OAB, dizer também que eu sou advogado, a OAB tem uma missão que é defender justamente o cidadão. A gente está aqui defendendo Arimilton, buscando um direito que é garantido a ele. É importante deixar claro também que quando ele fala que olhar com carinho, é justamente olhar com justiça. A gente busca justiça, certo?
E a justiça, ela deve ser aplicada a todo e qualquer cidadão, né? A gente está aqui presenciando um cidadão, uma pessoa de bem, um policial militar, que se vê abandonado pela própria instituição, como ele colocou, que buscou, mesmo após esse constrangimento todo, de ser restabelecida a situação anterior para que ele fosse excluído, com total e plena humildade, buscou se dispor novamente à Polícia Militar, né, para que pudesse ter uma orientação e trabalhar. Então, o que ele busca aqui é justiça. E eu tenho essa missão como advogado, buscar justiça, auxiliar na justiça, não é? Para que lá na frente, esse caso do Arimilton sirva de um exemplo democrático para que não ocorra nenhum tipo de ilegalidade na vida de qualquer militar. Então, quando a gente iniciou essa entrevista falando sobre o Dia do Policial Militar, é justamente para relembrar os policiais militares, os soldados militares, os soldados que pertencem ao Exército, à força que pertence ao nosso país, mas também lembrar dos que se encontram esquecidos, em situações semelhantes, em situações mais graves, e que busque, né, tornar público para que sensibilize a justiça em reconhecer de fato o que está acontecendo e dar celeridade ao processo, né, dar maior celeridade ao processo. A gente agradece então a vinda de vocês, a presença do Dr. Leonardo e o Arimilton, que conversou aqui com a gente, e a gente vai torcer para que muito em breve, quem sabe a gente não venha gravar uma nova entrevista, quem sabe o Arimilton dizendo que a situação dele foi resolvida. Pois não. E sem contar, Mítico, que muitas das vezes eu estou no restaurante almoçando ou jantando, o talheres cai da minha mão, dessa mão aqui, entendeu? Muitas das vezes aconteceu isso, né? E quando cai, a gente fica olhando para um lado do outro. Quer dizer, quer queira, quer não, eu estou tendo uma dificuldade até de se alimentar com talheres, garfo e faca, entendeu? Então, assim, às vezes a gente dá aquela tristeza na gente, entendeu? Dá aquela tristeza. E a gente fica olhando assim e um porquê disso, né? Dessa instituição fazer isso com a gente, entendeu?